Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Imagine que tocou a última trombeta, os santos são ressuscitados, o reino da besta ele é desfeito até o fim, como diz Daniel 7. O chifre pequeno, os 10 chifres são julgados, condenados. As nações perdem o domínio é passado para o povo santo. Todos os domínios debaixo do céu têm que obedecer ao povo santo. Chega o tempo de começar o reino de Cristo e você dá de cara com Nabucodonosor no reino de Cristo. O que você ia falar? Que é heresia? Que é injusto? O rei Nabucodonosor está no reino de Cristo como rei e sacerdote do Senhor? Eu quero tentar provar para vocês que isso é possível. É possível, é provável pela Escritura que Nabucodonosor faça parte do reino de Cristo, que ele reine como rei e sacerdote na frente de muitos cristãos da nova aliança, que vão vacilar, né? É possível que Nabucodonosor seja um rei e sacerdote maior que muitos cristãos da nova aliança. É interessante, né? Eu vou contar uma história, um lado de Nabucodonosor que você não conhece. Eu sei que muitos conhecem que Nabucodonosor ele é a cabeça da estátua que configura o reino da besta, ele foi usado pelo anticristo, mas se você meditar no livro de Daniel e na carta que ele escreveu para todas as nações, vocês vão perceber que Nabucodonosor é muito provável que ele foi salvo e que ele entre no reino. Se eu estiver errado e ele não tiver parte no reino de Cristo, pelo menos lá no grande trono branco, depois dos 1000 anos, ele será absolvido. Mas pelo que eu leio aqui da Escritura, pelo que a Escritura deixa entender, eu acredito que Nabucodonosor vai ressuscitar como rei e sacerdote e vai fazer parte da primeira ressurreição. Nós vamos estudar o livro do profeta Daniel, mas eu não sei bem aqui por onde começar. Eu vou começar pelo capítulo 4, tá bom? E aí nós vamos dando seguimento. Eu não sei qual é o rumo que vai tomar aqui, eu queria começar pelo capítulo 1 mesmo, porque tem muitas coisas interessantes, mas vamos começar pelo capítulo 4 e depois eu vou mostrando para vocês outras coisas, como se visualizar o livro do profeta Daniel. Existe aí pelo menos 2 ou 3 maneiras de você visualizar o livro, de você olhar ele por blocos proféticos, assim como o livro do Apocalipse, tem 2 ou 3 maneiras de você visualizar ele. Depende da perspectiva que você está olhando, você pode fazer divisões diferentes do livro do Apocalipse, assim acontece também com o livro de Daniel e pode acontecer com outros livros da Palavra de Deus. Então hoje vamos começar pelo capítulo 4, tá bom? Eu vou fazer a leitura do capítulo 4 e vou explicando para vocês algumas coisas durante a leitura. Se você estiver familiarizado com a leitura, vai ser mais fácil de você entender. Agora, se você nem imagina o que tem no capítulo 4 ou as coisas que eu vou estar lendo, elas vão ser apresentadas pela primeira vez para você, você vai ficar um pouco perdido, né? Bom, acho que se você é cristão, você já deve ter lido o livro do profeta Daniel e sabe mais ou menos as histórias contidas dentro desse livro. Esse é um livro maravilhoso. É um livro que não tem fim. As revelações e os estudos não têm fim. Só para dar uma introdução para a gente, eu vou começar aqui direto o estudo e lá para o final, no finalzinho do estudo, eu falo as outras coisas que eu preciso falar para os irmãos, né? Tipo agradecimentos, que o canal ficou parado aí quase um mês pela primeira vez. Então, no final do vídeo eu abordo essas coisas para os que ficarem até o final do vídeo, que estão interessados no estudo e também no contexto da minha vida. Tá bom? Então é o seguinte, o livro do profeta Daniel tem 4 visões. Nós podemos dizer que essas 4 visões são visões do profeta Daniel. Eu sei que a visão do capítulo 2, que é a primeira visão que aparece no livro, ela é uma visão que Deus deu diretamente para Nabucodonosor. Isso é verdade. Mas Daniel também teve a visão. E como Daniel teve a visão e a interpretação, a visão pertence muito mais a Daniel do que a Nabucodonosor. Só que como Deus tinha um plano de engrandecer o profeta Daniel e os seus 3 parceiros na Babilônia, então Deus teve que dar a visão primeiramente para Nabucodonosor, para ele ficar perturbado, né? Para Deus ter todo aquele contexto montado. Ninguém iria conseguir interpretar a visão. Nabucodonosor queria a interpretação da visão, mas ele também queria que as pessoas falassem o que ele sonhou. Nabucodonosor não era bobo.
Ele sabia que muitas pessoas poderiam enrolar ele com as interpretações e ele não iria ter o discernimento do que é certo. Mas se alguém pudesse falar para ele o que ele sonhou, então ele iria acreditar que a interpretação seria correta. Deus conhecia Nabucodonosor, né? E isso faz sentido, né? Isso que eu estou falando aqui do capítulo 2, ele tem tudo a ver com o capítulo 4. Então, a visão que eu tenho do livro do profeta Daniel, a maneira que eu acho mais coerente de visualizar o livro é o seguinte: eu não tenho mapa mental aqui, né? Eu estou recomeçando as atividades do canal, estou reiniciando as atividades do canal, bem apurado com muitas coisas, então eu vou falando aqui de cabeça. Mais para frente, quando eu tiver mais tempo, mais engajado nos estudos, eu posso elaborar mapinha mental para a gente meditar melhor. Tenta imaginar, tá bom? Então é o seguinte, Daniel ele teve 4 visões. Você poderia falar que são 3 visões de Daniel, mas como eu estou explicando para vocês, a do capítulo 2 também pertence ao profeta Daniel. Então Daniel teve a visão da estátua, primeira visão, Daniel capítulo 2. A segunda visão está em Daniel capítulo 7, que são a dos 4 animais, paralelo com a estátua. E existem propósitos para Deus fazer isso, para Deus dar uma outra visão, mudar as figuras das visões e acrescentar detalhes. Então, Daniel capítulo 7, nos 4 animais, Daniel teve a visão também e a interpretação parcial. Aí em Daniel capítulo 8, nós temos também a terceira visão que Deus deu para o profeta Daniel. E em Daniel capítulo 10 nós temos a 4ª visão, que começa no capítulo 10 e acaba lá no 12. Porque a explicação da visão que começa no capítulo 10 vai até o 12. De maneira que nós temos já um bloco definido aí, né? Capítulo 10, 11 e 12. Então são 4 visões. Você pode olhar para o profeta Daniel como 4 blocos proféticos por causa dessas 4 visões. Mas você poderia considerar assim, é uma maneira de olhar o livro do profeta Daniel. Capítulo 2, 1 e 2, um bloco profético. Aí capítulo 7, o segundo bloco profético. Capítulo 8, o terceiro bloco profético. E o capítulo 10, o 4º bloco profético. É uma maneira de se olhar por 4 visões. Fica um pouco limitado, mas para início de estudo tá bom. Uma visão mais precisa é o seguinte: são 4 visões, mas você tem que misturar elas nos blocos, e eu vou explicar o porquê. A visão do capítulo 2, ela tem muito a ver com o que Nabucodonosor vai fazer no capítulo 3. Porque a visão do capítulo 2, você tem uma estátua com 5 tipos de materiais que revelam reinos, revela toda a história da humanidade até o tempo do fim, começando pela Babilônia. No capítulo 3, você vai ter também uma estátua, só que essa estátua ela já não tem vários materiais. Ela é de ouro puro e ali tem uma exigência do rei de todos adorarem a estátua. Isso já revela coisas do tempo do fim. Então, já existe um paralelo do 2 para o 3, né? De maneira que o capítulo 3 explica o capítulo 2. E aí vem o capítulo 4 para explicar o capítulo 1, 2 e 3. Parece que não, mas o capítulo 4 está dando sentido aos capítulos 1, 2 e 3 e fechando assim um bloco profético. Porque no capítulo 4 existe uma visão ali também. Só que a visão, um sonho, né? Existe mais um sonho ali no capítulo 4, só que não é de Daniel, é de Nabucodonosor. E esse sonho vem com um propósito de fazer Nabucodonosor crer na primeira visão. E é aí que o coração de Nabucodonosor é convertido. E eu acredito que como Deus conhecia o coração de Nabucodonosor, sabia que Deus poderia ganhar Nabucodonosor e ganhar muitos ali no tempo da Babilônia. Isso que é incrível, que a gente tem que meditar. Talvez se fosse Faraó no lugar de Nabucodonosor, Faraó depois que ele se tornasse bicho, mesmo depois de bicho ele não ia reconhecer que Deus domina sobre tudo e não ia dar glória a Deus. Depois que ele voltasse a ser homem, ele iria perseguir o povo de Deus. Mas Nabucodonosor, ainda que era muito duro de coração, soberbo, mimado, maldoso, Deus iria conseguir quebrar o coração dele porque ele tinha o livre-arbítrio. Se fosse Faraó,
pelo que eu estudo das histórias, Faraó não iria ceder. E se fosse Nabucodonosor no lugar de Faraó, eu acredito que poderia ter salvação para o rei do Egito, se fosse Nabucodonosor no lugar de Faraó. Porque eu acredito que Deus, sim, ele estabelece reis, ele muda os tempos e as estações, coloca reis, tira reinos, ele desenha a estátua, ele é o soberano, mas porque ele é soberano, ele consegue desenhar toda a história, mostrar como ela vai ser e definir como ela vai ser, sem interferir no livre-arbítrio do homem. E aí nós temos um reino de justiça com julgamentos justos sobre os homens. Então, Deus sabia que o coração de Nabucodonosor iria ser convertido. E se você parar para pensar, Daniel se tornou rei da Babilônia por 7 anos. E quase se tornou rei da Pérsia. Nós vamos entender isso daí. Vocês vão ver que a Escritura está sugerindo isso para a gente. Daniel não foi proclamado rei da Babilônia porque ele também não iria deixar. Daniel não queria usurpar o reino, já que no último sonho que Deus deu para Nabucodonosor e que Daniel interpretou, já estava sugerido no sonho que Nabucodonosor voltaria a ser rei e com muito mais grandeza. Mas quem tomaria conta da Babilônia? Quem seria o maior de todos? Daniel. E todos viram que Daniel tomava conta de tudo. São 7 anos, irmãos, é muito tempo. Aqueles 7 tempos são referentes a 7 anos em que Nabucodonosor vira bicho. E ainda que fosse 7 meses, daria tempo suficiente para as pessoas entenderem que Deus do céu estava dominando sobre tudo e que Daniel, um judeu, estava sob a liderança de toda a Babilônia. Só faltaria ser proclamado rei. Se Daniel fosse mau e quisesse usurpar o reino, ele usurparia. E depois, lá no tempo da Pérsia, Dario estava querendo pôr Daniel sobre todo o reino da Babilônia. Você pode entender 2 coisas aí. Que Dario iria colocar Daniel abaixo dele, sobre todo o reino. Você pode entender isso, e isso seria assim mesmo. Mas quando Dario morresse, Daniel poderia estar sobre todo o reino da Babilônia. Você pode entender que Dario estava pensando na pessoa que iria reinar após ele, no reino da Pérsia. Não tinha ninguém melhor. Nem os filhos estava sugerido na Escritura. Dario não pensava em pôr alguns dos seus filhos, dos seus descendentes, sobre toda a Pérsia. Sobre toda a Babilônia, na verdade, né? Babilônia estava agora... Os persas estavam sob o domínio da Babilônia. Estava dominando sobre a Babilônia, né? Então era domínio persa agora. E a Escritura não fala que Dario estava pensando em pôr em um dos seus filhos. Estava pensando por Daniel sobre tudo. Por isso que houve uma perseguição na vida de Daniel. Então Daniel poderia ter virado rei da Babilônia e poderia ter virado rei da Pérsia. E se ele ficasse vivo até a Grécia, talvez os reis da Grécia virariam amigos de Deus por causa de Daniel. Por isso que é importante a gente estudar esse livro. Ele é maravilhoso. Por isso que eu vou mostrar aqui um lado da história que talvez você não conheça. Mas é lindo de conhecer. Então vamos começar pelo capítulo 4, já pela leitura do capítulo 4, tá bom? Vamos fazer aquela leitura guiada que é bom para a gente prestar atenção. Diz assim: O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Vai prestando atenção na linguagem do rei. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Agora olha só, presta atenção aqui na declaração do rei. O seu reino é um reino sempiterno. O seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Prestou atenção aqui que ele já declarou que o reino de Deus, ele é um reino que dura para todo sempre? Por que Nabucodonosor está declarando isso? Você vai ver que, embora Nabucodonosor reconheceu que aquela explicação de Daniel era de fato de Deus, e ele reconheceu que não há Deus que poderia revelar um segredo como aquele. Ele era o Deus dos deuses, rei dos reis. Ele reconheceu isso de primeira. E ele sabia que o seu reino iria passar. Só que no capítulo 3, o coração dele se endureceu, fica sugerido isso para a gente na Escritura, e ele queria praticamente anular aquilo que ele mesmo declarou. Ele se prostrou diante de Daniel. Ele engrandeceu Daniel, Sedraque, Mesaque e Abidnego.
que também foram provados no capítulo 3. Deus mostrou para Nabucodonosor que não há Deus como ele. Ninguém pode livrar como Deus de Daniel. E Nabucodonosor, por duas vezes, foi posto à prova e não tinha como negar isso. Só que o coração dele continuou duro, e isso vai estar aqui. Só que dessa vez, ele se quebrantou de vez e o coração dele foi realmente mudado. Por isso, de cara, ele já está falando isso daqui. Significa que ele vai estar explicando os capítulos 2 e 3. O capítulo 1 é uma introdução. Os capítulos 2 e 3 vão estar sendo explicados e a gente vai tendo mais sentido aqui dentro da leitura do capítulo 4. Porque parece, né, o Nabucodonosor está falando aqui com a gente através da carta, né? Ele mandou a carta para povos, línguas e nações. Está registrado, então ele está falando com a gente aqui também. Inspirado pelo Espírito de Deus. E parece que ele não está tocando no assunto da estátua, que é a visão mais importante, mas ele está. Ele acabou de falar que o reino de Deus dura para sempre. Era para a gente ter na mente que no capítulo 3 ele fez uma estátua só de ouro para querer dizer que o reino dele não vai passar. Porque ele era a cabeça de ouro, foi explicado. Mas agora ele fez uma estátua onde não só a cabeça é de ouro, mas os peitos, os braços, o ventre, as pernas, os pés e mais. Não tem pedra batendo ali. Não é só isso, não. Povos, línguas e nações têm que se prostrar diante daquela estátua. Aquilo ali é o espírito do anticristo agindo em Nabucodonosor. E Deus já projetando algo para o futuro. Nabucodonosor está explicando isso para a gente aqui. Aí no verso 4, continuando aqui. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então, entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Primeiro, você não está vendo Daniel aqui. Nabucodonosor não chama Daniel. Mesmo sabendo que Daniel era capaz, ele não chama. E dessa vez, ele chama todos os seus magos e ele alivia para eles. Ele conta qual foi o sonho. Mas Nabucodonosor estava mais esperto. Ele viu que ninguém poderia interpretar. Nem tentaram. Porque ele não fala aqui que me contaram e eu não fiquei convencido. Ele fala que ninguém pôde falar a interpretação. Vê que ele pegou mais leve, mas mesmo assim ninguém deu conta. Ele fez um teste, ele queria ver se tinha alguém parecido com Daniel, alguém semelhante a Daniel. E por fim, olha o que acontece. Verso 7. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Olha que ele fala meu Deus, né? Parece que ele é idólatra ainda, né? Mas ele está contando um caso que aconteceu com ele, né? Era Beltesazar, que era o nome do Deus Nabucodonosor. Ele colocou em Daniel e agora Daniel vem para revelar um Deus sobre todos os deuses. E Nabucodonosor vai declarar isso, não é contradição. No qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho dizendo... Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, o seu fruto abundante. Havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu, clamando fortemente, dizendo... Derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afuguentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos.
Mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Interessante isso daqui, né? Ferro e bronze. Na árvore do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado o coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Vê que aqui o coração está sendo mudado, não é mais mente humana, vai ser uma mente de animal. E aqui vai ter uma conexão com o capítulo 7. Parece que não, mas tem uma conexão com o capítulo 7. E no capítulo 7, quando Deus vai dar a visão para o profeta Daniel dos 4 animais, a primeira visão, onde tem um leão com asas de águia, e ali fala que as asas foram arrancadas e posto em pé e colocado um coração, uma mente de homem, ali já está falando da conversão do rei Nabucodonosor. E se você pensar nisso e meditar bem nisso, você vai entender o porquê que ele, representando a Babilônia, é a cabeça de ouro. Tem que meditar nisso daí, porque existe um motivo para que a Babilônia seja representada no ouro. Não é só para falar da glória do rei Nabucodonosor, na glória do seu reino que ele conquistou com impiedade. Tem outras coisas para a gente entender aí. Verso 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Vê bem, quem é o mais humilde de todos os homens nesse contexto? Era Daniel. Daniel ficou como rei da Babilônia por 7 anos. Só que ele não se declarou rei, nem deixou que ninguém proclamasse ele como rei. Mas Nabucodonosor vira bicho, acabou. Daniel é que domina sobre tudo. E Daniel tinha incumbência para explicar essa situação para todos, para que todos observassem. E você tem que pensar, durante 7 anos, as pessoas estavam observando Nabucodonosor, comendo como um bicho, comendo como um boi. E você tem que... É muita coisa aí, é muita coisa para pensar, muita coisa bonita. Você tem que pensar que Daniel estava explicando as coisas do reino de Deus para a Babilônia. E ainda dizendo para todos que Nabucodonosor iria voltar a ser rei, para eles esperarem. Ou seja, a palavra de Daniel foi ouvida, ele aproveitou para falar das coisas de Deus. Ele profetizou, ele foi um grande profeta na Babilônia. Cabeça da Babilônia, o mais humilde de todos os homens. Se Deus quisesse que Daniel ficasse reinando, ele ficaria. Mas Deus tinha a intenção de voltar Nabucodonosor como homem e para ter uma extraordinária glória, muito mais do que antes. E aqui nesse capítulo você vai ter um decreto vindo da Babilônia para que todas as nações temam a Deus, de um rei convertido. Imagina isso daí sendo observado pelo diabo, pelo Satanás e seus anjos, na Babilônia. Aquela confusão, Babel, onde tudo começou, a confusão de tudo. Olha o que Deus criou ali por causa de um homem, Daniel. Verso 18. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação. Porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Por que Daniel está falando isso? Sendo que o sonho e a interpretação era contra o rei. Era contra o rei. Mas Daniel ficou por algum tempo, não sabemos quanto tempo foi, mas dá a entender aqui que foi no mesmo dia, que foi na mesma ocasião. Só que Daniel ficou espantado. Deus deu na hora
a interpretação para Daniel. Eu acredito que foi na hora. Não está escrito que depois Daniel foi pensar e depois o rei mandou chamar Daniel de novo. Ele ficou perturbado, porque Daniel era treinado nisso. Nessa ocasião aqui, Deus deu a interpretação na hora e viu que Nabucodonosor iria voltar a ser um grande rei. O que fica aqui, pelo menos para mim, o que fica sugerido aqui? Olha aqui. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio. Pessoas odiavam Nabucodonosor. E a sua interpretação para os teus inimigos. Ele tinha inimigos. Imagine quando ele virasse um bicho. Muitos iriam querer usurpar o reino. Muitos iriam achar uma oportunidade de entrar na Babilônia, de querer tomar o reino, mas Deus não deixou. Por isso que Daniel, já entendendo o sonho e a interpretação, que Deus queria abater a soberba do rei Nabucodonosor, mas fazer dele um grande rei, Daniel já falou isso. Os inimigos não iriam tomar a Babilônia, porque o diabo, com certeza, iria já planejar algo para que a Babilônia não ouvisse a palavra de Deus, não desse crédito a Daniel. Tá vendo? Uma frase sugerindo muitas coisas. E eu acredito que eu não estou longe dessas interpretações. Porque o que eu estou falando aqui não está escrito, mas está sugerido. Nós temos que pensar, nós temos que meditar no texto. Verso 20. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que para todos haviam sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até as extremidades da terra. Quanto ao que o rei viu, um vigilante, um santo que descia do céu, e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra. Olha como Daniel é esperto, hein? Não corta a cepa e as raízes, deixa na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Aqui, ferro e bronze, significando castigo. Ferro e bronze significa castigo, aqui. Na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que se passem sobre ela 7 tempos. Daniel tinha que pensar, irmãos. Daniel tinha que ter um coração muito sábio para entender que esse sonho falava a respeito de Nabucodonosor e que ele viraria bicho por 7 tempos, por 7 anos, porque lá em Daniel 11 vai explicar para a gente que tempos dentro desse livro significa anos, de maneira que 3 tempos e meio são 3 anos e meio. Daniel 11, algum verso lá você vai ver, vai falar tempos, isto é, vírgula, anos. Tempo igual a anos. Então são 7 anos. E Daniel tinha que ter um coração sábio para entender e acreditar que Nabucodonosor ia virar um bicho e depois ele ia se tornar ser homem. Ia ter uma glória de novo. Porque ele não teve uma visão e uma explicação. O anjo Gabriel não foi aqui explicar nada para Daniel. Ele só ficou atônito e sentindo uma confirmação no espírito dele que Deus estava dando a interpretação. Ou seja, era um homem muito treinado. Por isso que no capítulo 1 já fala que Daniel recebeu o dom de interpretar sonhos. Verso 24. Esta é a interpretação. Ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Vê? Virá contra o rei, mas também a interpretação seja contra os inimigos do rei e contra os que odeiam o rei. Que sabedoria o profeta Daniel tem, né? Verso 25. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas. Presta atenção nisso daqui. Eu vou só introduzir o assunto e vou deixar para você pensar. Comerão ervas com os bois, e serás molhado com o orvalho do céu,
e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. A soberba de Nabucodonosor era influenciada pelo anticristo, o espírito do anticristo. O espírito do anticristo, embora você pense num homem, sim, vai ter um homem no final, o anticristo. O espírito do anticristo, que é o espírito de Satanás, estará nele, mas o espírito do anticristo já estava atuando no mundo e foi ele que provocou a queda em Adão. O espírito de Satanás é o espírito do anti-Messias. E era claro que Nabucodonosor estava sob a influência do diabo quando ele desafiou a Deus com a estátua só de ouro, mesmo tendo presenciado que Daniel teve a visão, a interpretação, no capítulo 2, e ainda que Deus livrou Cedraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo, na qual Nabucodonosor havia aquecido 7 vezes mais. Nabucodonosor chamou os homens mais... Ele ficou tão bravo, tão irado, diz que o seu rosto ficou desconfigurado de raiva dele ter sido desafiado por Cedraque, Mesaque e Abidnego, que ele mandou a fornalha, que já era de morte, né, ser aquecida 7 vezes mais. E chamou os homens mais fortes do seu reino para jogar os 3 lá. E aí diz lá que só dos homens chegarem perto, eles foram mortos pelas chamas do fogo, porque foi jogado de cima para baixo. Nabucodonosor não se importou de perder os homens mais fortes do seu reino, só para matar os 3. E aí o 4º homem na fornalha livrou. E Nabucodonosor viu isso, presenciou isso. E mesmo assim, ele se engrandeceu contra Deus. Mas Deus, que é soberano, é presciente, previa o futuro. Ele desenhava o futuro, ele antevia, não ficava só vendo o que ia acontecer. Ele decretava, mas dentro dos seus decretos, como ele prevê o futuro, ele via que Nabucodonosor poderia ser salvo. E Deus não desistiu disso. E aí criou essa história aqui. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque a influência do espírito do anticristo estava sobre Nabucodonosor era o diabo. E o diabo era um querubim. E nós sabemos mais ou menos quais são os aspectos. Qual é o aspecto de um querubim? Aqueles que ficam próximos de Deus. Então veja bem, por isso que eu frisei essa parte aqui para vocês. Nabucodonosor, ele virou um bicho, mas com rosto de homem. Era Nabucodonosor. As pessoas tinham que saber que aquele era Nabucodonosor. Com certeza o seu rosto desconfigurou um pouquinho, mas era rosto de homem. Então ele tinha rosto de homem, ele comeu ervas com os bois, cresceu nele pelos de águia. Você tem aí aspecto de querubim. Claro que Nabucodonosor virou um bicho, mas as características apontam para um bicho no céu. Um bicho do bem. Um bicho que, né, é parte homem, parte animal. Está sugerindo isso para a gente. Deus está mandando um recado para o diabo aqui, que eu não vou concluir. Eu só quis mostrar isso para vocês. Como isso está sugerido no texto. Que coisa bonita, né? Verso 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Pode ver que no capítulo 4 ele já começa falando que o reino de Deus é um reino eterno. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Aí Nabucodonosor está explicando para a gente. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia? Olha aqui. Grande Babilônia. Aonde aparece esse termo aqui, Grande Babilônia? Lá em Apocalipse 17. Que eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Olha como ele desafia. Foi avisado. Teve a experiência com a estátua,
teve a experiência com Sedraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Daniel sabia que Daniel era capaz para interpretar e foi avisado novamente. E aí, 12 meses depois, ele está lá se engrandecendo, querendo dizer como, na mente dele, fica sugerido também, como que eu vou me tornar um bicho? Eu edifiquei isso para minha glória, essa grande Babilônia. Verso 31. Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu, e aí diz assim: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais no campo. E far-te-ão a comer ervas com os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer. Ou seja, Daniel. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva com os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que cresceram os cabelos como as penas de águia, e as suas unhas como as unhas das aves. Ou seja, nós temos Nabucodonosor, agora a imagem do querubim. Nós temos Nabucodonosor representado no leão, que vai ser falado em Daniel 7, com rosto de homem, comeu erva com os bois e cresceu nele pelos de águia. Leão, boi, homem, águia, querubim. Tá vendo? É uma mensagem que Deus está mandando através dessa história para o querubim caído, que era um dos querubins. Ele tinha um grande lugar no céu. Ele era aferidor de medidas, ele recebeu uma grande glória, talvez até acima daqueles 4 querubins que estão rodeados no trono. Talvez. Verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Agora, Nabucodonosor acreditou que aquela primeira visão era real. A intenção de Deus era não só salvar Nabucodonosor, mas também aproveitar para que a Babilônia ouvisse a palavra de Deus, prestasse atenção em tudo que Daniel falava, vendo as profecias de Daniel se cumprindo em tempo real, ali mesmo, na própria geração, e Nabucodonosor em vida pudesse acreditar em tudo que Deus fez lá na Babilônia. Olha quantos propósitos. E também propósitos para o nosso tempo, porque se a gente soma a visão do capítulo 2 da estátua com o episódio do capítulo 3, a estátua só de ouro, com esse episódio nós temos eventos para o tempo da grande tribulação. Dá para a gente trabalhar com mensagens aqui para o nosso tempo. Verso 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Cadê o rei soberbo? Cadê aquele rei que fala: e quem é o Deus que pode livrar vocês? Cadê aquele rei que fala: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a minha glória? Verso 36. Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Essa frase esconde tudo o que eu falei e tudo o que eu não falei. Extraordinária grandeza de um rei que agora ajudava os pobres, tinha colocado limite em seus pecados, acreditava que o reino de Deus é um reino eterno, que a pedra iria bater nos pés da estátua. Um rei convertido e queria uma Babilônia, uma grande Babilônia convertida a Deus. Verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos. Você reconhece essas frases aqui? Ó? Todas as suas obras são verdadeiras
e os seus caminhos justos são palavras que estão dentro do Cântico dos Vencedores, em Apocalipse 15. E pode humilhar aos que andam na soberba. Entendeu? Foi uma carta aqui enviada para povos, línguas, nações e reis, não só daquela época, para todas as gerações. É lindo, não é? Entender isso? Então, aqui vai entrar o capítulo 5, como vocês estão vendo aqui. E no capítulo 4, nesse ponto aqui que nós lemos, eu acredito que aqui acaba o primeiro bloco. Então, eu ia falar para vocês do bloco, né, de como visualizar o livro do profeta Daniel com mais precisão, e passei batido. Falei até a primeira parte, né, que você pode olhar para o livro do profeta Daniel em 4 blocos, mas numa visão mais precisa, você não vai dizer que o capítulo 2 é um bloco, você vai dizer que o capítulo 1, 2, 3 e 4 formam um bloco. Então aqui acaba a história de um capítulo. Eu sei que foi dividido em 4, tudo bem. Mundialmente é assim, mas para você entender como blocos proféticos, o capítulo 4 ele está juntando as histórias do capítulo 3, 2 e o 1 tem que ficar para introduzir. Então, capítulos 1, 2, 3 e 4 fecham um bloco. E aqui vai entrar uma nova história. No capítulo 5. E no capítulo 5 nós temos uma história que pega o capítulo 5 e o 6. Segundo bloco. No terceiro bloco, não é só o capítulo 7. Nós temos o capítulo 8 fazendo uma conexão com o capítulo 7. Então vocês entenderam que Nabucodonosor, por essa descrição do capítulo 4, provavelmente ele vai estar no reino de Cristo como rei e sacerdote. E, se bobear, na frente de muitos cristãos da nova aliança. Mesmo tendo acesso a todo o Novo Testamento, a todos os profetas, ao livro do Apocalipse, se vacilar, vai ser menor que Nabucodonosor no reino de Cristo. Eu não acredito que o rei Nabucodonosor vai ser condenado, jogado no lago de fogo. Por que isso daí? Não faz sentido. Também ficaria estranho para mim, com essa descrição final de Nabucodonosor, acreditar que ele vai ser absolvido lá no grande trono branco depois dos 1000 anos. Por que ele não pode entrar no reino de Cristo? Um rei que acreditou em Deus e se esforçou para que todas as nações acreditassem em Deus. Foi um decreto de um rei. E esse decreto não aconteceu só no tempo da Babilônia. No tempo da Pérsia houve um outro decreto, que quando você lê dá até vontade de chorar. O decreto do rei Dario, para todas as nações, línguas e reis. Tá vendo? Então o diabo via o que estava acontecendo e já começava a trabalhar em outro reino. Ele tem que levantar um outro reino para abater Babilônia. Babilônia vai se converter dessa maneira. Aí, no tempo da Pérsia, e olha que nós estamos falando das cabeças da besta. Tempo da Pérsia. Pronto, agora tem o rei Dario ali, amigo de Daniel, pensando por Daniel sobre todo o reino e escrevendo o decreto para as nações adorarem o rei dos céus, porque ele domina, ele faz isso, ele faz aquilo, é o único Deus. Pronto, o diabo falou, aonde eu vou seduzir? Eu vou seduzir Javã. Vou trabalhar agora com o reino da Grécia. E aí, no tempo da Grécia, a situação é outra, né? Já não tem Daniel lá, o povo judeu estava vivendo em grande pecado, então aí as coisas começam a mudar. Mas você vê como um homem com um coração totalmente inclinado para Deus muda as situações, né? Então aqui eu fecho o estudo. O estudo foi para a gente compreender essas questões de Nabucodonosor, olhar mais ou menos o profeta Daniel em blocos proféticos. E aí, no segundo estudo, eu vou ver se eu começo com as visões, se eu continuo com as visões do capítulo 7 e 8, ou se eu volto para o capítulo 1, para a gente introduzir ali algumas coisinhas. E aí, quando eu tiver mais engajado nos estudos, podendo criar os mapas mentais, aí a gente dá uma olhadinha aqui através de mapas, que fica melhor para entender isso que eu propus para vocês. Queria que vocês deixassem no comentário o que vocês entenderam do estudo. Aquela questão também de Nabucodonosor com rosto de homem, sendo representado no leão com rosto de homem, virou bicho e cresceu pelos de águia e comeu palha com boi, você tem aí certinho os querubins. É outra coisa que está oculta dentro do livro. E tem mais coisas para falar sobre isso daí, né? Qual é a mensagem que Deus estava dando para o diabo? Deus estava falando alguma coisa aqui com o diabo.
e mostrando alguma coisa também para os querubins. Porque o que os querubins estavam vendo e presenciando na terra era um trabalho de Deus na terra com os homens. E eles estavam presenciando algo ali. Então, que sabedoria de Deus, né? É isso que Paulo chama de multiforme sabedoria de Deus. Pedro chama de multiforme graça de Deus. O que aconteceu na Babilônia foi graça de Deus, mas com, sabe, uma multiforme graça. Não é uma coisa só, 2 ou 10. Multiforme sabedoria. Deus falava ali um contexto para a Babilônia, mandava uma mensagem para Satanás, falava alguma coisa para os querubins, deixava projetos para a gente. Multiforme sabedoria. Tá bom? Então é isso, irmãos. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado por ter esperado aí esse tempo o canal parado, né? Eu tive que parar, sim, porque eu tive problemas. Mas vou retomar as atividades aqui de pouco a pouco. Os irmãos que têm me ajudado, eu tenho visto aqui no celular as ajudas que os irmãos têm dado para suprir as minhas necessidades. Mesmo eu parado aqui, os irmãos me ajudaram. Eu agradeço cada irmão, cada irmã que tem me ajudado, tá? Nessa obra, no canal. Deus abençoe a todos. Eu tenho orado por todos, tá bom? Então é isso. Vou ler os comentários e vamos ver o que a gente consegue. Às vezes tem acréscimo ali nos comentários para ajudar nos próximos estudos, tá bom? Deixa aí os seus relatos no comentário. Se você não concordar com alguma coisa, também deixa aí. Porque eu falei coisas aqui que realmente são interpretações. Eu acredito que eu estou certo, né? Eu acredito que não são viagens. Às vezes a gente viaja, né? Acontece. Mas eu acredito que são relatos, sim, que estão revelados, porém ocultos dentro do texto. Deixa aí o que você achou, tá bom? Fiquem na paz, irmãos. Deus abençoe.